Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mulher de Fases. Eu sou a Liege Pamplona e eu tô aqui para contar para vocês a minha história real e sem filtros. Você sabe qual é o grande perigo de você se envolver com um narcisista? É porque ele raramente mostra quem ele realmente é. No começo parece tudo perfeito, mas o problema é porque ele tá mostrando pra você um personagem. E esse personagem ele criou apenas pra te conquistar e não é quem realmente ele é. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as principais máscaras que um narcisista pode utilizar pra te conquistar, te manipular e te controlar. E também trazer pra vocês o perigo de você se envolver com uma pessoa como essa. Mas antes disso, já me segue no canal, curte e compartilhe esses vídeos para que cada vez mais possamos nos blindar de ter relacionamentos com pessoas narcisistas. No vídeo de hoje eu quero começar trazendo para vocês uma frase da escritora e autora do livro Battered Woman, de 1979. Ela é especialista em abuso narcisista, o nome dela é Shahiba Arabi e ela escreve muito bem o que eu vou trazer nesse vídeo. O narcisista cria personagens para se aproximar e conquistar, mas esses papéis são apenas máscaras para esconder quem ele realmente é. E é justamente por isso que muitas pessoas demoram a perceber que estão dentro de um relacionamento abusivo. Porque essas máscaras, elas confundem mesmo. Elas misturam carinho com atenção, com cuidado, também com controle e manipulação. E eles criam a ilusão de que aquele lado bom da pessoa ainda tá ali. E ele ainda vai acontecer. Então o narcisista, raramente vai se mostrar logo de cara. Ele veste uma máscara, ou às vezes várias máscaras, para que ele consiga conquistar tua confiança, para que ele consiga adquirir o controle sobre aquela situação e te manipular, até que ele realmente vai mostrar quem ele realmente é. Então, quando falam que é muito fácil perceber os sinais, para um narcisista não necessariamente, pode demorar um pouquinho. Porque inicialmente ele vai entender o que você precisa, quais são as suas fraquezas, e ele vai adquirir a máscara de alguém que vai atingir todas as tuas expectativas. Ou seja, se você é uma pessoa que está muito carente e precisa de um protetor, um salvador, ele vai ser aquela pessoa. Se você está sentindo que você quer uma pessoa engraçada do seu lado, ele vai notar isso e ele vai ser a pessoa mais engraçada e prestativa que você vai ter do seu lado por um tempo. Então, o perigo de ter essas máscaras é justamente porque ele vai ser 100% daquilo que você precisa naquele momento. Eles têm uma facilidade muito grande de identificar as fraquezas para que ele consiga adquirir a máscara correta para entrar e ficar naquele relacionamento. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 5 máscaras mais comuns que costumam aparecer no relacionamento com um narcisista. A primeira delas é a máscara do príncipe encantado, da alma gêmea. Então você sabe aquela pessoa que desde o início já traz muita sedução, muito charme, muito romantismo dentro daquele relacionamento, que é a pessoa que realmente você olha e diz, nossa, esse cara é o príncipe encantado. Qual é o defeito dele, né? Ele consegue trazer pra você tudo aquilo que você está buscando num relacionamento com um príncipe encantado. Então ele vai te trazer flores, ele vai dizer que te ama, fazer promessas de um futuro perfeito, ele vai identificar se você gosta de viajar, ele vai programar viagens com você, ele vai te dar presentes, ele vai fazer carinho, ele vai fazer massagem, ele vai fazer tudo aquilo que é esperado num relacionamento com romance, né? Só que numa forma muito mais, como eu posso dizer aqui, muito mais explosiva, sabe? Ele vai trazer uma intensidade muito maior logo de início. Então ele vai trazer muitas juras de amor muito rápidas, muito intensas. Na primeira semana você já vai estar ouvindo provavelmente ele dizer que você é a mulher da vida dele, ou que você é o homem da vida daquela pessoa. Então não é a questão do romantismo, do charme e da sedução que é o problema, e sim a intensidade que ele vai trazer aquilo logo de início. A máscara número 2 que eu vou trazer aqui pra vocês é a máscara da vítima. Então ele se coloca como uma pessoa incompreendida, como uma pessoa que está sofrendo, que precisa ser salva. Que afinal, quem não gosta de salvar o outro, né? Posso até trazer para vocês aqui um exemplo, né, do meu antigo relacionamento que eu tive com o narcisista, que eu comentei com vocês no vídeo passado, onde logo no início ele trouxe para mim, como incompreendido, como uma vítima, que a ex-namorada dele não deixava ele se vestir como ele gostava. E ele realmente mostrou que ele sofria muito com aquilo. Nossa, mas eu sou uma pessoa que eu tenho tanto meu estilo, mas eu não podia ser aquela pessoa. E aí ele fez aquilo pra quê, né? Com um joguinho de manipulação. Ou seja, você me deixa sem quem eu sou porque antes não me deixaram. E aí vem então a máscara da vítima aí que entra com força. Por quê? Porque a gente não vai perceber sinais de alerta numa pessoa que a gente tá com pena, que a gente tá com dó. E é isso que eles buscam ali. Até que a gente começa a perceber manipulações para que a gente se sinta culpada por algo errado. Então, por exemplo, a partir do momento que alguma coisa acontecesse no meu relacionamento, que ele pudesse usar aquilo contra mim, ele usaria.
né? Então, se em algum momento eu definisse, conversasse com ele e falasse, olha, quem sabe põe aquele casaco como uma sugestão, ele poderia dizer, nossa, mas tu também não tá me deixando ser quem eu sou. E aí ele vai me culpar por ele não poder ser quem ele é. Ou até mesmo algo que não fosse relacionado à roupa, mas que pudesse ter na cabeça dele demonstrar que eu estou controlando ele de alguma forma. E ele poderia dizer, nossa, mas a minha ex-namorada não me deixava me vestir como eu queria e agora você não deixa eu fazer determinada coisa. Então, usar aquilo como um papel de vítima, né, para conseguir o jogo de poder e manipulação. E aí, enquanto você tá buscando a cura daquela pessoa, você não está sendo atento aí aos sinais de que ele está te controlando e te manipulando. Daí vem depois a máscara número 3, que é a máscara do Salvador, que ele vem para salvar a vítima dele, né, para estar ali como realmente o salvador daquela situação. Ele age como um protetor. Então, por exemplo, vamos supor que você não se dá muito bem com a sua família, por algum motivo, né, eu brigo muito com meu pai, a minha mãe, ela tenta me controlar, então ele vai ser aquela pessoa que ele vai salvar você daquilo. Não, então vamos fazer o seguinte, já que você briga muito com a sua família, vem morar comigo. Vem que eu cuido de você e você não vai precisar mais passar por aquilo na sua casa. Ou então, ele pode simplesmente dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos se afastar da tua família, agora você tem a mim, eu posso cuidar de você, né? Você não precisa mais deles naquele momento. E ele vai tentar salvar você de algo que você nem precisa ser salvo. Mas ele precisa ter aquele papel para criar uma dependência emocional. Então, nesse exemplo que eu citei, de, por exemplo, vem morar comigo, porque você não precisa mais conviver com a sua família que não te trata bem. Olha a dependência que você está criando, tanto emocional quanto física, né? Porque você estaria se mudando para casa daquela pessoa e ele poderia ter muito maior controle e manipulação do lado dele. Então, quando você percebe que a pessoa está trazendo esse lado muito protetor, pode ser um sinal de alerta, porque ele vai tentar fazer aquilo para gerar uma dependência emocional. Lembrando que a gente tem todo o poder e toda a força necessária para a gente salvar a gente mesmo quando necessário. Então, se tem um terceiro ali tentando fazer isso, de forma a manipular e controlar você, corra antes que você mude daqui a pouco de casa ou fique dependente emocionalmente dele e se torne mais difícil ainda você se afastar. A quarta máscara é a máscara do herói, da pessoa bem-sucedida. Então, ele mostra poder, sucesso, generosidade. Ele precisa que todos vejam ele como uma pessoa bem-sucedida, né? Uma pessoa como um exemplo. E aqui eu também vou trazer um exemplo desse meu ex-namorado. Ele trabalhava pro estado, morava numa região legal ali da cidade que eu morava, e ele fazia questão muito de mostrar pra mim que ele tinha poder, que ele tinha dinheiro. Ele me levava pra jantar em lugares caros, nunca me deixava pagar conta. Ele me dava muitos presentes, viagens, enfim, coisas que realmente o dinheiro estava presente ali, né? E depois de um tempo, quando eu comecei a conhecer ele, eu percebi que, na verdade, ele não era uma pessoa com muito dinheiro. Ele usava o dinheiro dele, 100% do dinheiro dele, ele usava pra mim, pra provar pra mim que ele era uma pessoa bem-sucedida. Mas, na prática, ele não era uma pessoa que tinha muitas condições, ele não era uma pessoa que poderia gastar com tudo aquilo, né? Que não tinha esse dinheiro todo, ele trabalhava meio período só pro estado, então o salário dele não era alto, mas ele fazia questão de mostrar que ele era aquela pessoa com poder, né? E não era aquilo que fazia a diferença pra mim, né? Se eu tivesse percebido no início que ele não tinha poder, se ele não fosse um narcisista, não teria problema nenhum, né? Então, um ponto ali é que ele precisou mostrar na cabeça dele que ele era uma pessoa de poder para que ele pudesse me conquistar, sendo que, na verdade, não era aquilo que estava me conquistando naquele momento, né? Então, eles trazem isso aí, que eles têm uma necessidade, um ego muito forte de mostrar que eles são bem-sucedidos. E a máscara número 5 aí, que é a máscara da agressividade, a máscara da raiva, né? Então, quando eles perdem o controle, eles explodem, eles perdem realmente a razão. E eles viram pessoas agressivas, violentas, tanto com palavras quanto com ações físicas. Eles realmente eles não podem perder o controle, porque aquilo tira eles do normal deles. Então, essa é uma das faces dele, que vão trazer à tona aí no momento em que ele perder o controle. E essa máscara ela só vai aparecer no momento da perda do controle. Antes disso, não, porque ele tem todas as outras máscaras para demonstrar no meio do relacionamento. Então, ele vai ir trabalhando com cada uma delas até que seja o momento necessário. E aí, como eu conto no meu vídeo sobre o término do meu relacionamento com o narcisista, eu conto pra vocês como ele foi da água pro vinho. Ele mudou completamente de uma pessoa que dizia que me amava e que faria tudo por mim, para uma pessoa extremamente violenta, agressiva e ameaçadora. Então ele demonstrou, assim, no final ali do relacionamento, quando ele perdeu o controle sobre mim, ele demonstrou a violência e a raiva que ele tinha dentro dele. Então nessa máscara aí, onde ele explodiu e perdeu todo o controle. E essa violência psicológica que eles trazem quando eles demonstram essa última máscara
ela é feita para justamente manter a vítima deles ali sob submissão, né? Então, muitas vezes essa pessoa, essa mulher ou esse parceiro, enfim, se já tá dependente emocionalmente, muitas vezes até financeiramente, ele vai continuar deixando aquela pessoa submissa, porque ela tem medo, né, com aquela violência psicológica toda do que pode acontecer. Então, é uma coisa que leva a outra. Aí, primeiro, ele faz toda a construção da dependência para que quando ele possa, quando ele vir a demonstrar esse lado agressivo dele, ele possa ainda assim manter o controle e fazer com que você seja submisso a ele por causa do medo. Então, essa última máscara é super perigosa. E a gente tem que fazer o possível para identificar os sinais antes mesmo de deixar chegar nessa fase. E essa fase ela vai acontecer se você está lidando com um narcisista. Mas você precisa estar fortalecido, tendo conhecimentos de autoconhecimento, amor próprio, tem que se cuidar, tem que se pedir ajuda para terapeutas, autoridades, enfim, para que você consiga sair o mais rápido possível de uma situação como essa, principalmente no momento em que essa máscara, da raiva e da violência entrar em cena. E qual é o perigo, dessas máscaras? Porque elas são máscaras complementares, ou seja, no momento em que você está se afastando por ele ter demonstrado esse lado mais agressivo dele, mais violento, enfim, ele já vira a máscara dele para máscara boa, o que faz você acreditar que não, que na verdade ele só perdeu o controle naquele momento, mas ele não é aquela pessoa, porque o lado bom dele tá aparecendo novamente, e ele vai migrando de máscara para máscara conforme a necessidade dele e conforme o entendimento dele de que aquilo vai fazer com que você seja mais submisso, que você seja mais controlável, Então, o perigo aqui entra quando você percebe que isso se tornou um ciclo. E você pode ouvir mais sobre isso no vídeo que eu gravei sobre os ciclos do abuso. Então, sempre suspeite, desconfie da pessoa que é um príncipe encantado num dia e é um monstro no outro dia. Esses dois lados, esses dois lados aí que são extremamente diferentes, eles são tão opostos que fica muito claro quando os dois acontecem com muita frequência que, na verdade, aquilo é uma máscara e não é o que representa a pessoa necessariamente. Pelo fato de ser uma máscara, isso também não diminui, a responsabilidade daquela pessoa. O que eu tô querendo trazer aqui é que ele é responsável por todas as atitudes que ele tem, mas é uma máscara. E essa máscara, ela pode estar presente sempre no lado bom, até que a pessoa perca o controle, ou ela pode simplesmente sentir que perdeu o controle em algum momento e você logo de cara já perceber, aquela máscara mais perigosa. Pode ser que uma pessoa conviva com um narcisista por um bom tempo, sem perceber, porque ele tá realmente controlando você a ponto de você não chegar nem a ativar essa máscara do perigo, do alerta. Agora, se você chegou nessa fase de ativar essa máscara, ele foi lá, fez o que fez, e depois ele voltou pro príncipe encantado, isso já é um grande sinal de alerta que você precisa dizer assim, não. Ele não vai voltar pro príncipe encantado agora, porque ele é esse príncipe encantado, e sim porque daqui a pouco, numa outra situação de perda de controle, ele volta para essa máscara e ele vai ficar transitando. Então, cuide da sua saúde mental, se proteja fisicamente e emocionalmente, não dependa emocionalmente de ninguém, para que você possa, no momento em que perceber que está lidando com um narcisista, sair o mais rápido possível daquilo. Então, reconhecer essas máscaras é a melhor forma, é a primeira forma, na verdade, de você fugir dessas armadilhas. Então, o narcisista ele vai ter várias máscaras para te manipular, mas quanto mais você conhecer e mais você souber sobre isso, mais livre você fica deles. Você já se deparou com algumas dessas máscaras? Me conta nos comentários pra gente trocar alguma ideia e pra gente saber em que situações isso aconteceu. Pode ter sido só com relacionamento amoroso, mas também pode ter sido com relacionamento familiar, de amigos, de parentes e de trabalho também. E não se esqueça de me seguir no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que cada vez mais a gente fique livres de relacionamentos com pessoas narcisistas.